O que é isso? Bom com abacaxi. Um sonho então. garganta. É? Nem sabia, nem conhecia isso. É, nossa, e dois. É uma balinha? Meu irmão e minha irmã, esse é o pedido que nós fazemos ao Senhor nesta solenidade de hoje. Envie operários para a sua messe, porque muitas são as tarefas, muitos são os serviços, mas os operários são poucos, e de fato são. Às vezes nós achamos que os operários são só os padres, as freiras, mas não. Todos nós, eu e você, somos operários da vinha do Senhor. E se queremos fazer bem este serviço de sermos operários, precisamos celebrar bem esta Eucaristia e refletir bem nesta Eucaristia o chamado que o Senhor nos faz para imitarmos a Santíssima Trindade. Nesta solenidade da Santíssima Trindade, nós contemplamos o Deus que é uno e trino, um mistério, um Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De fato é um mistério, mas é um mistério que chega até nós, um mistério de amor que chega até nós e que nós vamos entender na sua completude, que nós vamos entender na sua totalidade quando, com a graça de Deus, estivermos face a face com Ele nos céus. Mas este mistério, ele não pode ser apenas uma doutrina vazia, um ensinamento vazio. Nós cremos na Santíssima Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e ficamos com isso. Não. Este mistério, ele também nos convida a viver de forma profundíssima a nossa vocação de cristãos. O chamado que o Senhor faz a nós de cristãos, que é de justamente entrar na dinâmica trinitária, ou seja, recolher da Trindade os exemplos que ela mesma nos dá de como ser verdadeiramente homens e mulheres de boa vontade. E a Trindade nos ensina três formas de que também nós podemos nos movimentar como cristãos. A primeira, a comunhão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem numa comunidade perfeitíssima, numa comunhão perfeitíssima, onde no amor mútuo, no amor chamado ágape, agapós, um amor total, um amor de totalidade, que não espera nada em troca, a Trindade vive nesta comunhão interna, vive nesta comunhão profundíssima, vive nesta comunhão de entrega total, de amor total, de um amor que transborda. Então, por isso, eu e você podemos recolher deste exemplo da Trindade também este aspecto da comunhão, de vivermos como comunidade de fé esta comunhão perfeitíssima, de doarmos uns aos outros no serviço que nós somos chamados a realizar, seja aqui na comunidade, seja na nossa comunidade familiar, ou seja, na nossa casa, com os nossos, mas também no nosso trabalho, no nosso serviço, na nossa escola, na nossa faculdade, nos nossos círculos de amizade, tentar de todas as formas fazermos esta experiência da comunhão perfeitíssima, ou seja, de uma doação de si, de sermos verdadeiramente um como irmãos, Nós sabemos que, por vezes, eu e você, como cristãos, somos um pouco falhos nisso. E isso se manifesta até mesmo nos números, sabia? Nesses últimos dias, saiu o censo religioso do Brasil. Não sei se vocês tiveram contato com isso. E muitos jornais comemoraram. O número de católicos diminuiu. Muita gente está feliz por aí por conta disso. Nosso Senhor, de fato, ele não está preocupado com números, mas ao mesmo tempo está preocupado com esses números. Por quê? Porque na comunhão perfeitíssima que nós somos chamados a imitar da Santíssima Trindade, é necessário da nossa parte que nós façamos a experiência de uma doação de vida tão bonita e tão bela, que os outros se atraiam, não por nós, mas se atraiam a Jesus. Todo mundo aqui já assistiu um filme, uma novela, uma peça de teatro. Um filme, uma novela, uma peça de teatro, nós temos o ator principal e os atores coadjuvantes. Um bom
ator coadjuvante é aquele que consegue não trazer os aplausos para si, mas levar os aplausos ao ator principal. No nosso movimento de comunhão, de vida, imitando a Santíssima Trindade, nós precisamos também fazer isso. Vivermos como uma boa comunidade de fé, uma boa comunidade de amor, sendo bons atores coadjuvantes. Uai, padre, como assim atores coadjuvantes? Bons atores coadjuvantes, onde a nossa atuação, como bons cristãos que somos, possa levar os aplausos do mundo a Jesus Cristo, possa levar o encontro de amor do mundo com Jesus Cristo, possa levar a palavra e a boa nova de Deus ao próprio Jesus Cristo e não a nós. Nós precisamos de fato sermos esses bons atores coadjuvantes, que levamos os aplausos das nossas ações, da nossa vida e do nosso anúncio do Evangelho ao Senhor. Estaremos assim vivendo a perfeitíssima comunhão, uns com os outros, como irmãos, anunciando com as nossas vidas aquilo que é o amor de Deus para conosco, fazendo com que outros, que às vezes não conhecem, ou conheceram de uma maneira um pouco errada o relacionamento com o Senhor, possam fazer esta experiência do amor de Deus que nós fizemos e por isso estamos aqui, como nós fizemos, amando ao Senhor e nos deixando ser atraídos por Ele. O segundo aspecto da Trindade que nós precisamos imitar é o serviço. O Pai trabalha criando e sustentando a criação. Durante 6 dias Ele cria da melhor forma possível, de forma perfeitíssima, culminando a criação com a nossa criação, dizendo que nós somos o ápice daquela criação e que Ele debruça todo o seu amor, dá todo o seu amor nos criando. A comunhão da Trindade é tão bonita, é tão perfeita, que ela transborda de amor. E este amor é tão grande que não basta de ficar ali interno na Trindade, transborda. Deus nos cria para sermos objeto do seu amor. Olha que coisa bonita. Deus nos cria para nos amar. Muitos por aí acham que Deus cria para brincar conosco de casinha, de boneco, de teatro. Não. Deus nos cria para fazermos essa experiência bonita de sermos amados por Deus. A nossa resposta não pode ser outra. Precisamos também nos debruçar em amar. O Pai cria e serve criando. O Filho serve dando a sua vida. Ele não precisava morrer numa cruz, mas como diz o apóstolo Paulo lá na carta aos Filipenses, ele se rebaixa da sua divindade, se faz homem, adquire os nossos sofrimentos sem precisar adquirir os nossos sofrimentos, porque Ele é Deus, mas por um amor tão grande para nos libertar das amarras do pecado, Ele se rebaixa e serve através da sua morte de cruz, serve a cada um de nós, nos amando até a morte de cruz. E o Espírito Santo nos serve nos animando. O serviço dele é nos animar, nos inspirar palavras sábias, nos inspirar um ardor maior na nossa vida, nos inspirar formas de amar e de servir da melhor forma possível. Os jovens da nossa paróquia nesse fim de semana estão realizando o retiro em preparação para a confirmação, para receber o sacramento da Crisma. Aquele sacramento que confirma de fato estes dons do Espírito Santo que nós recebemos no batismo e que agora eles vão fazer a experiência de colocarem esses dons a serviço. Da mesma forma que o Espírito Santo nos dá estas graças e serve a nós e serve a humanidade, dando estas graças, estes jovens estarão robustecidos destas graças também. Por isso é necessário que nós rezemos por eles, para que sejam fortificados. E por último, o amor fecundo. Comunhão, serviço, o amor fecundo. O amor da Trindade, do Filho e do Espírito Santo, transborda. E precisa transbordar também na nossa vida este exemplo de amor. O amor que nós recebemos de Deus precisa da nossa parte ser aquele amor também que transborda do nosso coração e vai ao encontro do outro. E vai ao encontro do outro. Imaginemos a nossa caminhada para o
céu, nossa caminhada para o encontro com o Senhor, como uma grande procissão. Nós vamos fazer agora na nossa quinta-feira as procissões de Corpus Christi, nós fazemos a procissão do padroeiro, procissão do Senhor Corpo, várias procissões nós fazemos. E nas procissões, alguns de nós vão à frente na procissão, abrindo os caminhos. É uma forma de amar, mostrar para o outro os caminhos bons que nós podemos seguir, a exemplo do Senhor. Outros de nós vão no meio da procissão, animando, cantando, rezando, nos apoiando uns aos outros, para nós fazermos esse caminho bonito de encontro com o Senhor. Manifestamos este amor, fazendo este apoio. E outros de nós vão atrás da procissão, fazendo a experiência de cuidar para que ninguém fique pelo caminho e de olhar para trás e perceber se alguém ficou pelo caminho, e se alguém ficou pelo caminho, resgatar esta pessoa. Estes gestos que nós realizamos numa procissão, por exemplo, precisam ser os gestos das nossas vidas, da nossa existência, de nos preocuparmos uns com os outros de maneira tal que nós possamos abrir os caminhos para que os outros possam se encontrar com o Senhor, apoiarmos uns aos outros, nos animando como comunidade de fé viva, amando, para que nós possamos também fazer essa experiência de encontro com o Senhor e olhando para trás, para ver se ninguém ficou pelo caminho, porque um que se perde é motivo de tristeza do coração do Senhor. Então nós podemos fazer essa experiência bonita de nos apoiarmos uns aos outros para justamente nos encontrarmos na Santíssima Trindade no fim de nossas vidas e podermos escutar do Senhor: vinde benditos de meu Pai, ceiar comigo o banquete celestial. Por fim, a Trindade Santíssima nos pede uma missão, e nós todos, como vocacionados que somos, vocacionados a sermos santos, a sermos amigos do Senhor, precisamos, ao adquirir a graça do Espírito Santo, não guardar esta graça de forma egoísta no nosso coração. Ela precisa transbordar, e o transbordamento se dá justamente no anúncio do amor de Deus para toda a humanidade através das nossas vidas. Às vezes nós achamos que nós precisamos falar palavras muito bonitas para anunciar a palavra de Deus. Às vezes a gente acha que eu tenho que decorar toda a Sagrada Escritura, eu tenho que saber dizer uma boa catequese, etc. Mas não. Às vezes, e na maioria das vezes, nós precisamos anunciar a boa nova do Senhor, anunciar a sua palavra, anunciar o seu amor com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso modo de ser e agir, imitando a Ele, sendo o rosto misericordioso de Jesus, sendo o rosto misericordioso de Deus para todos os que nos circundam. Repito, na nossa comunidade, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, nos nossos círculos de amizade. E aí estaremos imitando o Senhor, mas também cumprindo aquela missão que Ele nos deu, de anunciar a sua boa nova, de anunciar o seu amor, de anunciar o seu Evangelho e a sua palavra a todas as nações, com as nossas vidas, para que não nos preocupemos com os números, mas ao mesmo tempo nos preocupemos que a palavra do Senhor chegue ao maior número de corações, para que as pessoas do mundo inteiro possam fazer a experiência bonita que nós fazemos de encontrar com o Senhor na nossa vida e na nossa história. Nesta Eucaristia, que o Senhor nos ajude nisso. Peçamos esta graça a Ele, de que sejamos bons imitadores da Santíssima Trindade, na comunhão, no serviço e no amor fecundo que transborda da Trindade e pode transbordar também dos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.